Paz do Senhor Jesus, hoje eu vim deixar mais uma palavra para vocês. Espero que essa palavra possa falar com vocês. Mas antes eu quero falar, se vocês não é inscrito no canal, se inscreva. E deixe seu comentário que Deus vai abençoar grandiosamente. Eu vou estar sempre trazendo uma palavra para te motivar e para te levar para mais perto de Deus. A palavra que eu tenho hoje é sobre luta, sobre provas, sobre tribulações. Será que nós temos enfrentado as provas, as lutas, as tribulações da maneira certa, da maneira correta, como a palavra de Deus fala, como a Bíblia nos fala? Em Efésios 6 fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Em Efésios 6,3 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firme. Então aqui está mandando a gente buscar em Deus, se revestir de Deus, para que possa resistir o dia mau. E estando firme em Deus, a gente fica firme. Em Tiago 1, 2, 4 diz assim: meus irmãos, considerais por motivo de grande alegria passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a ação completa, e a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar alguma coisa a vocês. Em Tiago 1,12 fala assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, aqui está falando para a gente passar uma aprovação com alegria e perseverar, ficar firme. Em Salmos 66, 10, 12 diz assim: pois tu, ó Deus, nos submete à prova e nos refina como prata, e fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre nossas costas puseste os fardos, e deixaste que o inimigo cavalgasse sobre nossa cabeça, e passando pelo fogo e pela água, mas em um lugar de fartura nos trouxe. Então Deus está mandando revestir. E eu quero deixar um exemplo na Bíblia de uma pessoa que enfrentou uma prova, uma luta, e lutou da maneira certa. E venceu, alcançou a misericórdia de Deus. Que está no livro de Esther, que fala de Mardoqueu e da rainha Esther. Os pais de Esther morreu e Mardoqueu começou a criar Esther. E na época o rei, quem era a rainha Vasti. E o rei deu um banquete e mandou chamar a rainha Vasti nesse banquete. Só que ela desobedeceu o rei. E o rei ficou furioso e eliminou ela. E chamou os sábios e perguntou o que deveria fazer. E eles falaram que tinha que pôr outra rainha. Então o rei fez um decreto para que mandasse vir todas as moças. E nesse meio termo, a Esther, que era filha de Mardoqueu, que ele criou ela na palavra de Deus, foi também. E alcançou o favor do rei e se tornou rainha. E a Bíblia fala que Mardoqueu, toda vez que ele não entrava no palácio, ele ficava na porta de fora. A Bíblia fala que Mardoqueu ficava no portão, que está falando em Esther 2:11, e passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucedia. Então todo dia ele ia na porta e ficava vendo para se informar o que estava acontecendo com Esther, o que estava se passando. E certa vez ele, sentado na porta, ele ouviu 2 guardas que tramavam tirar a vida do rei. E ele foi e contou. Então investigaram e era verdade. E enforcou os 2 guardas. Só que o Mardoqueu não foi lembrado. Ele foi deixado de lado. E aquilo foi escrito no livro de Crônicas e ele foi guardado. E Mardoqueu ficou de lado. E pelo contrário, engrandeceram Amã, que fala Esther 3:1, 2. E depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amidata, o Acadita,
e exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então Mardoqueu que descobriu e foi deixado de lado. E o rei engrandeceu Amã, pois ele, abaixo do rei, ele que mandava em todos. E todos os servos, aqui continua falando, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, que assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava e não se prostrava. E aqui Amã queria que todos se prostravam diante dele, mas Mardoqueu não se prostrou, porque Mardoqueu era fiel a Deus, conhecia a palavra de Deus e não se inclinou, tanto Mardoqueu como o povo dele. E isso enfureceu Amã, e aí começa a batalha de Mardoqueu, começa a luta. E aqui vamos ver como que ele vai lutar. E Esther 3 fala, e dia após dia Mardoqueu estava à porta e Amã passava, mas só que Mardoqueu não se ajoelhava, não se inclinava perante ele. E isso enfureceu o Amã, e ele foi até o rei, que fala em Esther 3:8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias e do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém deixá-lo ficar. Então aqui ele vai até o rei e fala que é um povo que não se inclina, que não está de acordo com o rei. E ele consegue fazer a cabeça do rei, e o rei faz um decreto para quem não se prostrar perante ele ia ser enforcado, ia ser eliminado. E isso alegrou Amã, porque Amã começa a fazer uma forca, que sabia que Mardoqueu não se prostrava perante ele, e ele já fez até uma forca para enforcar Mardoqueu. E quando Mardoqueu fica sabendo dessa notícia, olha o que fala, olha como que ele vai lutar essa guerra dele, essa batalha. E quando Mardoqueu soube tudo quanto havia passado, rasgou suas vestes, e vestiu-os de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou grande e amargo clamor. Então tá vendo a posição dele? A primeira coisa, quando ele veio à guerra, quando veio à luta, ele foi se humilhar e foi clamar. E não só ele, como o povo todo, como fala em Esther 4:3. Em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto e com jejum, e choro e lamentações. E muitos estavam deitados em sacos e em cinzas. Então aqui eles lutam, olha como que eles lutam, vem, começa a prova a vir, esse debate com uma prova, com uma luta, com uma guerra. O que eles fazem? Eles vão e se humilham, e jejuam, e buscam o Senhor, e buscam a face de Deus. E essa é a chave para alcançar o favor de Deus. E aí vai, e a rainha Esther não tinha falado quem era o povo dela, e ela dá um banquete e chama Amã. E o Mardoqueu estava orando, jejuando, e certa vez Deus incomodou o rei numa noite para que ele pegasse os livros de crônicas. E quando ele leu, ele viu o que Mardoqueu tinha feito lá atrás, que ele tinha entregado os 2 guardas que estavam tramando contra o rei. E aí o rei fica matutando aquilo na cabeça. E quando ele está nesse banquete, ele fala o que foi feito ao Mardoqueu. Aí o povo fala nada, não fez nada para ele. E o rei fica pensando, o que eu vou fazer? E aí nisso, quando ele está falando isso, a Amã está entrando no pátio, e o rei pergunta quem está lá fora. Aí ele fala, a Amã está entrando. Feliz porque tinha feito a forca para enforcar Mardoqueu. Só que Mardoqueu estava buscando o Senhor, estava orando, estava jejuando, estava se humilhando perante Deus, porque ele estava lutando da forma certa. E aí o que acontece? O rei fala,
o que que faz para uma pessoa ao qual alcançou o favor do rei, ao qual o rei se alegrou? E isso Amã achou que era ele, e que o rei ia engrandecer ele, ia exaltar ele, porque ele estava fazendo a forca, porque ele ia enforcar Mardoqueu. Aí ele fala, não, pega a pessoa, coloca as R$3 e pega o cavalo real e passeia pela cidade, gritando em alta voz, esse é a pessoa ao qual ao qual o rei se alegrou. E quando ele fala isso, o rei fala, então pega e faça tudo isso para Mardoqueu. E ele tem que fazer. Então veja bem, Mardoqueu lutou da forma certa e já começou as vitórias. Só que não para por aí. Aí a Esther dá um banquete, e nesse banquete o rei fala, o que te deixa triste? Que ela pega e fala para o rei que o Amã está seguindo, o povo dela está perseguindo. E aí isso deixa o rei enfurecido, e o rei manda enforcar o Amã na forca que ele estava fazendo para enforcar Mardoqueu, que fala aqui em Esther 7, 9 e 10. Então disse o Arboná, um dos camareiros, que servia diante do rei, eis que também a forca de 50 covados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, e que falava em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse-lhes o rei, enforca nela. E enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Então veja bem, Mardoqueu era uma pessoa de Deus, e quando ele se viu de frente com uma guerra, de frente com uma luta, ele lutou da maneira certa, que foi se humilhar, que foi jejuar, que foi buscar a Deus, e alcançou a misericórdia de Deus, que tudo que o inimigo tinha tramado para ele, a forca que ele tinha preparado, quem foi se enforcado foi a própria pessoa que estava preparando, porque alcançou o favor de Deus, ele lutou da maneira certa. E outro exemplo que eu quero deixar bem claro, que é de um povo também que não era de Deus, mas lutou quando se deu de frente com uma prova, se deu de frente com uma guerra, lutou da maneira certa e venceu, que está no livro de Jonas. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou Jonas e foi em Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminhando de um dia e pregava dizendo, ainda 40 dias a Nínive será destruída. Então aqui Jonas foi até Nínive, uma cidade que Deus tinha mandado ele, e falou que ia destruir, porque o povo era mau, fazia muita coisa errada, o caminho deles era mau, e Deus mandou ele ir até lá para pregar a palavra. E esse povo não conhecia Deus, mas olha a atitude desse povo quando se deparou com uma guerra, quando se deparou com uma luta. Olha como eles lutaram da maneira certa. E que fala no 5. Ele levantou e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E essa palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono, retirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois e nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhe dê alimento e nem de beber água, mas aos homens e aos animais sejam cobertos de saco e clame fortemente a Deus e convertam-se de cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos.
Então veja a atitude desse povo. O povo não conhecia Deus, era mal, seu caminho era mal. E quando Jonas entra na cidade, que Deus manda ele lá pregar a palavra, essas pessoas que não tinham nenhum conhecimento lutam da maneira certa. O que eles fazem? Proclamam um jejum. O rei faz um decreto para todo mundo jejuar e se humilhar perante Deus. E isso chama a atenção de Deus, toca no coração de Deus, que fala no final. E Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado. Ele faria. E não fez. Veja bem, então eles alcançaram a misericórdia de Deus, porque se humilharam perante Deus e clamaram a Deus verdadeiramente, buscaram a Deus de todo o coração. E essa que é a chave, que é o segredo para alcançar o favor de Deus, para alcançar a misericórdia de Deus, que é se humilhar realmente, que é buscar, clamar, jejuar, estar disposto a pagar um preço. Isso que chama a atenção de Deus e que vai dar a vitória, que você vai vencer a guerra. Então busque a Deus de todo o coração, que vale a pena. Amém? Que Deus possa abençoar cada um e Deus abençoe.